Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje nós vamos fazer PET 7, semana 2. Vamos lá? Na primeira semana você leu uma carta, que é um gênero textual, em que foram relatadas ações no passado simples. O passado simples é usado para falar sobre algo que aconteceu no passado, em um momento determinado. O que quer dizer falar que em um momento determinado? Eu quero dizer que eu tenho que falar quando a ação aconteceu. As frases podem vir acompanhadas de palavras ou expressões como ago, last, yesterday. Verbos no infinitivo. To stay. To stay quer dizer ficar. Ficar. Por exemplo, I like to stay at home. I like to stay at home. Eu gosto de ficar em casa. Se eu for dizer eu fiquei em casa ontem, eu vou usar o verbo no passado. I stayed home yesterday. I stayed home yesterday. Eu fiquei em casa ontem. Aí eu estou usando a minha frase no passado. Eu fiquei em casa ontem. To watch. To watch. Watch quer dizer assistir. Eu gosto de assistir TV. I like to watch TV. Assistir. Eu assisti TV ontem. Aí, se eu vou dizer que eu assisti TV ontem, a minha frase vai estar no passado. I watched TV yesterday. Eu assisti TV ontem. I watched TV yesterday. Bom, existem algumas regras para os verbos regulares ao escrever o passado simples. Se o verbo terminar em "é", acrescenta-se o "de". Mas antes da gente ler essas regrinhas aqui, eu vou mostrar para você uns slides que eu montei. Então, ó. Simple past. Ações que aconteceram em um passado definido. Ou seja, eu tenho que dizer quando essa ação aconteceu. Regras gerais. Quando a frase estiver na afirmativa, nós vamos colocar o verbo no passado. A gente tem dois tipos de verbo no passado. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Qual que é a diferença? Nos verbos regulares, nós vamos acrescentar "ed". E nos verbos irregulares, nós vamos conferir as páginas finais dos livros. Aqui eu coloquei páginas 135 e 136, mas eu não sei se no livro de vocês é essa não. Vai depender do livro de vocês. Mas geralmente, quando vocês olham lá no livro de vocês, tem lá uma tabelinha com os verbos irregulares. Aí vocês têm que conferir. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma tabelinha que eu gosto de usar. E vocês podem baixar o PDF dela no site. Então, no presente, I dance a lot. Vamos supor que eu danço balé, eu sou uma bailarina. Então, eu danço muito, né? Com muita frequência. Todo dia eu tenho aula de balé, eu danço todos os dias. I dance a lot. Eu danço muito. Agora, eu quero dizer que eu dancei muito ontem à noite. Vamos supor que não tem Covid e eu fui em uma festa. Então, ontem à noite eu dancei muito nessa festa. I danced a lot last night. Então, o meu verbo que aqui estava no presente, dance, eu passei ele para o passado. Danced. I danced a lot last night. Eu dancei muito ontem à noite. Quando a frase está na negativa, nós acrescentamos o auxiliar did com a palavra not. Ou a forma contraída, que eu pego did, o not, eu junto os dois. Nesse caso, o verbo não vai para o passado. Por exemplo, olha aqui no presente. I always cook in my house. Eu sempre cozinho na minha casa. Eu não almoço fora, eu cozinho em casa. Passado. I did not cook yesterday. I did not cook yesterday. Eu não cozinhei ontem. Percebam que o verbo cook, ele não vai para o passado. Não vou falar cooked.
Não, ele fica no presente, porque eu usei a palavrinha did. Quando eu uso did, o verbo fica no presente. Ou eu também posso usar didn't. I didn't cook yesterday. I didn't cook yesterday. O verbo cook não vai para o passado. Na forma interrogativa, nós vamos colocar o did lá no início da frase. De novo, o verbo não vai para o passado, porque eu usei o did. Se eu uso did, o verbo fica no infinitivo, ou seja, não vou colocar ed. Por exemplo, na afirmativa, Anna cleaned the house yesterday. A Ana limpou a casa ontem. Anna cleaned the house yesterday. Aí eu vou perguntar, né? A Ana limpou a casa ontem? Aí eu vou pegar o did e vou colocar ele no comecinho da frase. Did Anna clean the house yesterday? O clean, ele vai estar na afirmativa, porque eu usei o did. Se eu uso did, o meu verbo não vai para o passado. Se eu uso did, o meu verbo não vai para o passado. Se eu uso did, o meu verbo não vai para o passado. Oxi, mas se eu uso did, o meu verbo não vai para o passado não, gente? Como assim? Então, quando colocamos o did, o verbo volta para o infinitivo. Ou seja, sem ed. Então, se eu pergunto, did Anna clean the house yesterday? Eu tenho duas respostas. Posso falar que sim, ela limpou. Yes, she did. Eu posso falar no, she didn't. Não, ela não limpou. Bom, agora vamos voltar lá para o nosso pet, para a gente ver algumas regrinhas de escrita. Se o verbo terminar com a letrinha E, a gente vai acrescentar somente o D. Por que eu vou fazer isso, gente? Vamos pensar aqui na palavrinha dance. Dance já termina com a letra E. Dance. Se eu for colocar a palavra dance no passado, danced, eu não preciso colocar outro E, porque senão vai ficar danced. Não dá nem pra falar, né? Fica muito esquisito. Então, se ela já termina com um E, eu só vou colocar o D. Eu não preciso colocar outro E. Se o verbo terminar em Y com consoante, eu vou tirar o Y e colocar IED. Ou seja, o Y com consoante é porque tem consoante mais Y. Como é o exemplo do verbo try, tentar. Consoante, que é o R, consoante, mais o Y. Eu vou tirar o Y, sai daqui Y, e vou colocar IED. Então vai ficar tried. She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Se o verbo terminar com consoante, vogal, consoante, que é o que a gente chama de CVC, com a última sílaba tônica, eu vou repetir a consoante final. Ou seja, vou dobrá-la, né? Vou colocar duas delas. Por exemplo, a palavrinha stop termina, olha, consoante, vogal, consoante. She stopped the car. Ela parou o carro. Eu vou pegar a última letrinha, que é o P, e vou colocar duas. Stopped. Existem também os verbos irregulares, que é necessário praticar e memorizar. Podem ser vistos em uma lista de verbos irregulares, que o seu livro didático de inglês possui. Eu não tô com a versão física do livro de vocês aqui, mas se vocês forem no final do livro, vocês vão encontrar uma lista de verbos irregulares. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos sobre o Simple Past e vou deixar também um link para uma lista de verbos irregulares que vocês podem baixar e ir memorizando, ok? Então, ó, os verbos irregulares, eles não seguem uma regra. Então, eles não vão aparecer com ED. O verbo learn, ele é um verbo que ele possui duas formas. Ele pode ser regular e irregular. Ele pode ser learned e ele pode ser learned,
que é com NT no final. O verbo have, had. O verbo go, to go, que é ir. O passado dele é went, fui, que também é um verbo muito usado. Então agora vamos pensar aqui. Complete as sequências de acordo com o que você leu sobre o passado simples. O passado, tananã, é usado para falar sobre tananã, que aconteceu no tananã em um determinado tananã. Então nós estamos falando sobre o que, gente? Passado simples. O passado simples é usado para falar sobre algo que aconteceu no passado. Em um determinado momento. Então, o passado simples é usado para falar sobre algo que aconteceu em um determinado momento. Ou seja, eu devo falar quando a ação aconteceu. Os verbos tananã é necessário tananã e memorizar. Ou seja, os verbos irregulares é necessário praticar e memorizar. Se o verbo regular terminar em é, a gente vai acrescentar somente o D. Então, acrescenta-se o D. Então, se o verbo regular terminar em é, acrescenta-se o D. Releia o texto da semana 1 e encontre o passado dos verbos abaixo. Se necessário, consulte a lista de verbos que o seu livro didático de inglês possui. Então, to stay. Stay quer dizer ficar. O passado de stay é stayed. Stayed, ficou. Start. Start é um verbo regular e quer dizer começar. Se ele é regular, nós vamos colocar ed. Started. Started, comecei. Enjoy. Enjoy também é regular. Então, é só colocar ed. Enjoyed. Learn. Learn, ele tem duas opções. Ele pode ser regular e irregular. Então, ele pode ser learned ou learned, com NT no final. Have. O verbo have, ter, ele é irregular. O passado dele é had. Had. Spend, gastar. Spend, gastar, passar, é irregular. E o passado dele é spent. Spent. Quais expressões que acompanham uma frase no passado simples? Algumas expressões que acompanham o passado simples são last, por exemplo, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado. A expressão ago, que quer dizer atrás, por exemplo, 2 months ago, 2 meses atrás. 2 years ago, 2 anos atrás. Yesterday, que quer dizer ontem. Relacione o verbo regular com sua regra. Stopped, studied, loved. Então, ó, no stopped, nós dobramos a última letra antes de colocar ed. No studied, ele termina com Y, study. Então, ó, o verbo stop escreve assim, stop. O verbo study termina com Y e o verbo love termina com E. Então, eu coloquei embaixo para ficar mais fácil para vocês. Para a gente ver, tentar descobrir qual que é a regra. Se o verbo terminar em consoante mais vogal mais consoante, com última sílaba tônica,
repete-se a consoante final, mas é D. Qual deles que está fazendo isso? Repetindo e colocando ED. A letra A, que é o do stopped. Se o verbo terminar em E, acrescenta-se o D, ou seja, eu não vou acrescentar outro E, somente o D, que é o love. Então, letra C. Se o verbo terminar em Y com consoante, troca-se o Y por I mais ED. Letra B de bola. Seguindo o modelo da carta da semana 1, escreva uma carta para um amigo, amiga ou alguém da família descrevendo como foi um final de semana seu nesse período de pandemia. Lembre-se de colocar a data, o endereço, os cumprimentos e usar os verbos no passado. Você pode colocar, pessoal, um endereço falso, tá bom? Não precisa colocar o endereço de verdade, não. Alguns verbos que você pode usar no seu texto. Played, que quer jogar, quer dizer, jogou, brincou, tocou um instrumento. Watched, assistiu. Cooked, cozinhou. Ride a bike, andou de bicicleta. Helped, ajudou. E cleaned, limpou. Aqui tem a estrutura para você colocar. Address é o endereço. Date, data. E dear é querido, então querido fulano. E você vai escrever a sua carta. Bom, então por hoje é só. Bye bye!